Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esta é mais uma rica oportunidade que nós temos de se debruçar sobre o texto bíblico e aprender mais um pouquinho as lições que ele nos deixa para nós. Hoje, Êxodo capítulo 20, a parte terceira, episódio 225, estamos na terceira temporada, vendo o livro de Êxodo, capítulo por capítulo. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua companhia e sempre conosco. Estamos juntos nessa jornada, nessa caminhada. Vamos lá hoje continuar falando um pouquinho dessas leis aqui que Moisés deixa para o povo por ordem divina. Vamos falar um pouquinho sobre o sábado hoje e como nós podemos aplicar isso em nossas vidas. Então Israel já sabia que Deus havia descansado no sétimo dia. Isso era notório, pois em Gênesis 2:2 está escrito dessa forma. E agora se sabe, pelo menos em parte, por que esse descanso não foi até o sétimo dia e também não mais tarde. Não pode ser que a expressão Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criou e fez. Está lá em Gênesis 2:3. Foi inserida por Moisés após as transações no Sinai ali, como um complemento adequado à afirmação de que Deus descansou de sua obra. Se esse versículo não foi inserido no registro de Gênesis até depois da instrução do Sinai, então nós temos algum tipo de explicação, porque nenhum sinal claro e indubitável do sábado é encontrado nos tempos patriarcais. Tenhamos, pois, distintamente em mente qual que é o objetivo a ser alcançado quando se é dada esta lei para guardar o sábado e o santificar o sétimo dia. Esse sétimo dia ele precisaria ser santificado, e para que ele pudesse ser devidamente santificado, era necessário um descanso do trabalho ordinário do homem durante os outros 6 dias. Então veja que o resto era apenas o meio para a santificação, e a santificação é a coisa a ser mantida proeminentemente em vista. Este é o ponto principal aqui. O mero descanso do trabalho no sétimo dia não resolvia o problema, não faria bem ao israelita, a menos que ele se lembrasse do que o descanso implicava. O mandamento começava assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então essa é a lição que deixa aqui. Então, se o sábado judaico se foi, o que o cristão deve se perguntar, e até que ponto esse modo de guardar o sábado em Israel fornece para nós um guia para ele no uso do dia do Senhor, no dia que nós separamos agora. Ele é um cristão miserável que começa a alegar que não há mandamento distinto expresso no Novo Testamento para a guarda de um dia sagrado de descanso. Dizer que o sábado se foi com as ordenanças externas do judaísmo é apenas uma desculpa para a autoindulgência. É verdade que os sacrifícios da lei são abolidos, mas apenas que as imperfeições podem dar lugar às perfeições. Nesse próprio aniquilamento de certas leis é feita uma reivindicação solene de que o cristão deve apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. E não se pode ser um sacrifício vivo sem sentir que tudo, no tempo devido, é para fazer a vontade de Deus. Quando, nos arranjos da providência divina, nós descobrimos que um dia, em cada 7 dias, havia se tornado em grande parte um dia para encerrar o trabalho, certamente a parte da sabedoria cristã é aproveitar ao máximo a oportunidade. Há e sempre haverá espaço para melhorias quanto ao modo de guardar o dia do descanso.
como na proporção em que nos tornamos cheios do Espírito de Cristo e do desejo de perfeição, de buscarmos o melhor, nessa proporção, nós seremos libertos da inclinação de fazer do domingo um dia para espaço de muitas melhorias quanto ao modo de guardar o dia do descanso. Então veja que um espaço para melhoria quanto ao modo de guardar o dia do descanso. Então veja que quanto mais santificamos o nosso tempo, tanto mais nos tornamos pessoas separadas para Deus. Se na misericórdia de Deus encontramos no domingo um dia de maiores oportunidades, que seja de acordo com a nossa oportunidade individual, um dia de maiores realizações. Cada um deve dizer: estou destinado a descobrir como Deus quer que eu use esse dia. Então veja lá no capítulo 20, no versículo 12, esse quinto mandamento, que era relativo aos pais, o mandamento da oportunidade de contar aos filhos como ele se originou. Não apenas uma oportunidade, mas nós podemos dizer uma necessidade. Era um mandamento para as crianças por meio de seus pais. Todos os mandamentos, estatutos e juízos deveriam ser ensinados diligentemente aos filhos. Nós vemos essa ordem lá em Deuteronômio 6:7. E este aqui exigiria uma explicação muito séria e especial na família. O pai israelita ele teve que explicar como esses mandamentos foram dados. Ele teve que narrar os eventos no Sinai e estes, por sua vez, obrigaram a uma referência ao Êxodo e às amargas experiências do Egito. Os pais precisavam considerar o quanto dependiam de si mesmos para tornar seus filhos devidamente informados de todas as ações gloriosas e exigências estritas vindas de Jeová. Se um pai teve que lidar com um filho desobediente e desprezador, ele foi capaz de apontar que esse requisito de honrar pai e mãe era o requisito mais rigoroso de Deus. Assim, pai e mãe eram evidentemente obrigados a honrar a si mesmos. Nenhuma expressão verbal especial era necessária aqui, dizendo ao pai e à mãe que se lembrassem das obrigações para com a sua prole, com seus descendentes. E de qualquer maneira, aquele não era o lugar apropriado para isso. Deus ele mostra assim o seu desejo sincero de ajudar os pais em seu trabalho árduo e ansioso diário. O trabalho de um pai em Israel que pesou todas as suas responsabilidades não era coisa fácil. Grandes oportunidades lhe foram dadas e grandes coisas poderiam ser feitas por ele, coisas que não deveriam ser feitas por qualquer outro professor ou guia. E ele tinha assim uma certeza muito confortadora de que Deus era seu ajudador. Então veja, e é digno de nota, que pai e mãe são especialmente mencionados aqui no texto. A mãe não é deixada na obscuridade de um termo mais geral. Deus daria a ambos, de acordo com suas oportunidades peculiares, todo entendimento, sabedoria, paciência, firmeza, discernimento de caráter para que pudessem ser necessários para executar a sua obra. Então considere aqui que a ordem era que os pais deveriam ser honrados, vivos ou falecidos, conhecidos ou desconhecidos, bons ou maus. Difícil de obedecer em muitos casos, mas sempre possível. Lembre-se que o pai e a mãe podem ser honrados, mesmo que os indivíduos fiquem aquém do ideal que deveriam exemplificar. E tudo isso iria garantir a prosperidade do indivíduo. O homem que não honra e respeita seus pais não adquiriu o hábito da reverência. Ele não honra Deus, ele não honra os homens. O que então ele honra? Nada. E não honrando a Deus, não há poder a não ser do eu próprio dele, dos seus impulsos, dos seus desejos e provavelmente sem controle dominando a vida dele. Não honrando os homens, ele se manterá distante dos homens. O mandamento diz: honra o voto da família? Não. Desonra teu pai e tua mãe. O lar está ligado ao céu e o pai terreno está ligado com o pai eterno.
Você alcançaria o céu, então reverenciaria o lar. Você adoraria a Deus, então honraria seus pais. O israelita individualmente considerado em seus deveres para com o próximo. Veja no capítulo 20, do versículo 13 ao 17, destes 5 mandamentos apresentados aqui, a saber que são contra o assassinato, contra o adultério, contra o roubo, contra a calúnia, contra a cobiça, e é quase desnecessário dizer que a sua própria negatividade na forma constitui a maneira mais forte de declarar um dever positivo. Então, o homem que tem poder para matar tem, por outro lado, poder para fazer muito no sentido de preservar, valorizar e revigorar a vida dos outros. Em vez de roubar, ele trabalhará não apenas para se sustentar, mas para que de sua superfluidade, se possível, ele também possa dar aos que não têm. É somente quando fazemos ao nosso próximo todo o bem que nós podemos, meus queridos. Anota isso aí no seu caderninho, que nós vamos ter certeza de que estamos cumprindo os mandamentos de Deus. Existem apenas os 2 caminhos, o proibido e o ordenado. E se não estamos pisando de coração e resolutamente no ordenado, segue-se naturalmente que estamos no proibido. Então, Cristo deu ao seu povo a palavra de conforto contra todo assalto e espoliação dos homens maus. Não temais os que matam o corpo. Os tesouros inestimáveis que constituem toda a essência da vida humana não carecem de um depósito, porque o depósito terreno ele se mostra insuficiente. Aquele que fere seu vizinho e se alegra com o mal, ele pode descobrir quando já é tarde demais que o único mal real foi para si mesmo, porque ele persistiu em um coração impenitente. E qual que é o nosso triplo dever para com o próximo? Que nós lemos o versículo 13 ao 17 do capítulo 20. Leia, importante para você entender tudo que nós estamos falando aqui. O nosso próximo não deveria ser ferido em nenhum ato nosso. A sua vida deveria ser considerada sagrada. Já pensou se a sociedade seguisse isso aqui? Como o mundo seria um lugar bem melhor de se viver? É a grande dádiva de Deus para ele, e cabe somente a Deus tirá-la, por ordem expressa ou por seu próprio julgamento. Essa é uma lei para as nações como para os indivíduos. Em toda guerra esse comando é pisoteado. Em toda guerra injusta. Se é que existe uma guerra justa, né? Então a segunda tábua ali da aliança falava de relações fraternas, do aspecto exterior da vida, e pode ser classificado tanto como eles nos afetam pessoalmente ou como afetam o homem em geral, de acordo com eles lidam com as nossas ações, nossas palavras e nossos pensamentos. E nos ensinam a santidade da vida, do lar, da propriedade, do caráter, enquanto o 10º mandamento mostra ainda que o coração é a fonte de onde brota a reverência por essas santidades. Observe quanto a este 6º mandamento, o assassinato, o crime de tirar a vida, que pode variar em caráter, de acordo com a natureza da vida destruída e de acordo com a natureza da ação daquele que destrói a vida. A vida é tríplice, corpo, mente, espírito. E o assassinato contra cada um pode ser deliberado ou descuidado, resultante de alguma ação. Então, o assassinato deliberado é uma vida tomada por uma malícia premeditada, pode ser um homicídio negligente, resultante de ignorância, culposa, negligência. Por exemplo, o construtor de casa que constrói sua casa de modo a prejudicar a saúde do inquilino, negligenciando a rede de esgotos ou a segurança. O pai que espalha algum distúrbio infeccioso, enviando seus filhos à escola enquanto contaminados por ela. O proprietário de escravos que proibiu seus escravos de serem educados, que os privou de privilégios religiosos. O pai que sufoca o desenvolvimento espiritual de seu filho pela indiferença. Tudo isso nós vemos aqui. E nós vamos ver também como que Deus aborda essa questão da escravidão que havia lá, em nenhuma forma, de nenhuma maneira aprovando e nem apoiando, mas ditando leis para que pudesse organizar aquilo que era uma realidade na sociedade, mas de forma nenhuma Deus aprovava.
Então, não matarás é a ordem. E a pergunta de Caim, lembra lá? Sou eu o guardião do meu irmão? A resposta é sem dúvida. Sem dúvida você é. Se você pode salvar qualquer tipo de vida e não fizer, o seu nome pode ser Caim. Você pode ser classificado como um. Beleza? Então a gente volta no próximo episódio. Eu te encontro lá. Aparece lá, tá bom? Pra gente continuar meditando. E tem muitos episódios aí pra trás ainda. Se você não viu ainda, vale a pena. São estudos muito joia, preciosos com lições fantásticas que nós podemos aprender da palavra de Deus. Um abraço. Até breve, meus queridos. Tchau, tchau.